tinha. Eu preciso das duas características para ter uma empresa, ou seja, eu preciso ser empresário e empreendedor para ter uma empresa. Na verdade, assim, né? Não é que de início você vai ter as duas características, mas é importante que você busque conhecimento para ter o equilíbrio dessas duas características. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha realidade. Eu me considero uma pessoa mais empreendedora do que empresário, certo? Eu realmente consigo, assim, quando eu quero mudar alguma coisa na minha empresa, que no meu caso é uma sorveteria, eu consigo olhar e parece que vem o layout das coisas na minha cabeça, de combinação de cores, de combinação de cadeira, do posicionamento, de como as pessoas vão entrar e olhar. É algo que simplesmente nasce na minha cabeça. Eu nem sei dizer para vocês como isso acontece. É algo que vem do natural, entendem? Eu não faço esforço. Mas em compensação, por exemplo, no início, eu tive muita dificuldade de como realizar essa administração. Tanto é que eu fiz inúmeras planilhas, um monte de coisa, e no início não dava certo. Não tá dando certo, não tá dando certo. Até que eu disse, bom, eu vou aprender a mexer no Excel, eu não me chamo Aline. Porque eu comecei a pesquisar e vi que as pessoas tinham muitas planilhas no Excel para gerenciamento financeiro de empresas. Então, gente, eu passei uma semana me dedicando. Eu me lembro até que tinha alguma confraternização em família. Eu faltei a confraternização porque eu queria entender como era que funcionava aquilo. Então, eu entendi e eu montei as minhas próprias planilhas do Excel para fazer o gerenciamento. Eu aprendi como organizar notas, né, por categoria. Comprei pastas, identifiquei as pastas. Então, assim, se você me perguntar se era uma coisa que eu estava acostumada a lidar e se era algo que eu estava, vamos dizer assim, confortável em fazer, não, eu não estava confortável. E, na verdade, eu tive muitas dificuldades. Mas só falar que tem dificuldade não vai adiantar. Então, foi por isso que eu resolvi estudar e buscar soluções para o meu problema. Por quê? Porque eu não tinha realmente habilidades de empresário, e na verdade eu não tenho, só que eu busco ter, entendeu? Eu busco todo tempo inovar. Quando eu vejo nas redes sociais, olha, aqui eu tenho como te ensinar a ter um gerenciamento financeiro, a observar custos. Luca, eu tô lá olhando, porque eu sei que é a minha dificuldade. Que é uma comparação bem legal para vocês entenderem melhor, é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era um cara muito bom no que ele fazia. Ele fazia corridas maravilhosas. Porém, a história dele diz o seguinte, eu já li, que quando ele ia correr na chuva inicialmente, ele perdia, ele tinha muita dificuldade. Mas quando não estava chovendo, ele era, vamos dizer assim, né, o cara. Então ele começou a entender que a dificuldade dele era onde ele tinha que trabalhar. Porque o que ele já sabia, ele simplesmente já sabia. E ele podia só um pouquinho melhorar ali uma coisa ou outra. Mas quando se falava de chuva, ele tinha muita dificuldade. Então o que acontecia? Toda vez que chovia, o Ayrton Senna ia lá e treinava na chuva. E assim ele se tornou um cara muito, muito, muito bom em chuva. Quando chovia, ele estava lá correndo e as pessoas já falavam: ai meu Deus, está chovendo, o Ayrton Senna vai correr hoje e vou perder. Então as pessoas já tinham esse mito dele, entendem? Então o que a gente tem que buscar é a nossa dificuldade. Então, a partir do momento que eu entendi que eu tinha esse perfil empreendedor, mas não tinha a profissão de empresário, eu tive que buscar conhecimento e na vida tem que ser assim também, certo? A gente precisa buscar cada vez mais a nossa melhora. Uma coisa bem interessante, por exemplo, quando eu pensei na minha casa, né? Imaginei uma casa para mim. Eu tive muita dificuldade, gente, muita dificuldade. E eu tive até que ir para as redes sociais, até me inscrevi em alguns canais do YouTube para receber, toda vez que tinha notificações eu recebia, para justamente ver aquilo ali, ouvir, estudar, como eu poderia montar a minha própria casa. Eu não sabia nem como montar a minha própria casa, né? Ali sonhando, mas eu não sabia, eu tive que assistir vídeos, eu tive que entender determinadas coisas e depois de um mês, eu fui colocando assim no papel o que eu queria a cada canto
da casa, cada cor. Enfim, eu tenho muita dificuldade quando não fala de comércio, para vocês verem. Quando não fala de comércio, parece que eu não estou habilitada a simplesmente ser naturalmente ali, imaginar o layout da situação. Mas quando é de comércio, parece que o negócio surge assim do nada. Não sei dizer para vocês como é, exatamente como é, mas se vocês também têm aí esse perfil, manda para mim aí e vamos aqui direcionar o assunto, né, para que você também entenda. Alguma dúvida, gente? Algo que eu possa ajudar? Algum comentário?